Esse vídeo é a continuação do vídeo sobre como encontrar uma igreja saudável. No primeiro vídeo, eu falei sobre as 4 primeiras marcas que você precisa se atentar para encontrar uma igreja bíblica. São elas: pregação expositiva, teologia bíblica, pregação do evangelho e entendimento bíblico da conversão. Para assistir ao primeiro vídeo, o link vai estar na descrição ou no fim desse vídeo. E não deixe de assistir aos 2 vídeos, pois são de extrema importância para que você possa ter a capacidade de encontrar uma igreja saudável e livrar não só a sua vida, como a vida da sua família das garras de igrejas perigosas. Fique agora com as 5 últimas marcas que uma igreja precisa ter para que ela seja saudável. A quinta marca para que você entenda se uma igreja é saudável é o entendimento bíblico da evangelização. A última instrução de Jesus aqui na Terra foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, será que faz sentido uma igreja que não tem uma visão missionária, uma igreja que não preza pela evangelização, pelo cuidado com o órfão, com a viúva ou com o necessitado? Eu já respondo, é claro que não. Existem igrejas que se fecham tanto no seu mundo interior que nem sequer levantam uma oferta para ajudar missionários no campo. E eu sei que existem igrejas que às vezes extrapolam nesse sentido e acham que ser igreja é ser totalmente da área social. E aí acabam aderindo a ideologias desses movimentos aí socialistas, movimentos que prezam mais pela parte social. Mas não é isso. O entendimento bíblico vai nos dizer que o grande problema do homem não é a falta de sustento. O grande problema do homem é o pecado que o afastou de Deus. Mas a igreja que não cuida, que não olha para essa área, também está com problema. Por isso, uma igreja que evangeliza não é uma igreja de Jesus. A sexta marca que você tem que ficar atento é o entendimento correto da membresia na igreja. Essa é uma marca importante, mas que às vezes ainda gera um pouco de controvérsia nas pessoas. Muitos podem pensar, mas por que eu estar registrado no hall de uma igreja é tão importante assim? O que você precisa entender aqui é que a igreja que está preocupada em formar realmente a sua membresia é uma igreja que está buscando servir com mais qualidade realmente aqueles que são parte da família de Deus. Essa igreja realmente está comprometida em munir esse grupo de pessoas com capacitação, com cuidado, com acompanhamento, realmente com o pensamento de trazer uma igreja mais unida, uma igreja que realmente vai se ajudar, uma igreja que vai se suportar naqueles momentos de dificuldade. E além disso, é trazer para todas as pessoas que são participantes esse senso de comunidade, esse senso de participação, onde todos são responsáveis por todos. Todos têm as suas responsabilidades de contribuição, de serviço, de auxílio, de cuidado, de união, de comunhão. Então, a membresia é algo fundamental para que a igreja realmente seja saudável e consolidada na fé. A sétima marca é a disciplina bíblica. Muitas pessoas têm uma ressalva com essa marca, né? Tipo assim, como assim a pessoa vai me disciplinar? A grande verdade é que a própria Bíblia diz que Deus repreende o filho que ama. Então, se você está numa comunidade que se preocupa em te repreender, em te exortar, em te aconselhar, essa é uma igreja que está preocupada no seu crescimento espiritual em Deus. Você acha que uma igreja seria considerada séria se ela permitisse todas as coisas? Pecados, escândalos e até mesmo crimes, tudo isso sem disciplina, exortação ou até mesmo exclusão? Sem a disciplina, a igreja ela não teria realmente uma seriedade. E além disso, é necessário entender que o objetivo da disciplina é fazer com que a pessoa se arrependa e retorne à comunhão com Deus. Então, sim, a disciplina é algo fundamental para uma igreja saudável. Porque se tudo é permitido numa igreja, nós podemos chamar isso de igreja? E é claro que existe aquelas ressalvas, né? Mas e os abusadores? E os líderes autoritários? Sim, realmente isso pode acontecer. Mas nós precisamos estar cientes de que as exceções não podem penalizar a regra. Por isso a importância de você, como cristão, estar sempre buscando na palavra de Deus a instrução e a sabedoria para que você não caia nas garras dessas pessoas autoritárias. E eu tenho certeza que se você é um crente que busca a palavra de Deus, que busca o crescimento espiritual, o crescimento intelectual, você não vai cair nesse papinho desses líderes autoritários que impõem a sua força de espiritual sobre as pessoas e acabam oprimindo essas pessoas. Busque na palavra do Senhor a sabedoria e, como a Bíblia diz,
você não vai perecer por falta de conhecimento. A 8ª marca de uma igreja saudável é o interesse pelo discipulado e pelo crescimento. Aqui é muito importante você entender que esse livro não está falando nada sobre esses modelos de crescimento de igreja, tipo MDA, G12, não tem nada a ver com isso. O interesse pelo crescimento da igreja, pelo discipulado, é algo bíblico. Como eu já falei, a última ordenança de Cristo na terra foi: ide e pregai o evangelho, ou seja, espalhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser salvas. Porém, esse crescimento deve ser pautado na verdade das Escrituras e na revelação real de quem Jesus é. Assim como no livro de Atos, que a palavra diz que todos eram unânimes na forma de pensar, na forma de agir, e Deus ia acrescentando todos aqueles que deveriam ser salvos. Esse é o padrão que uma igreja que busca o crescimento deve ter. Ela tem que estar totalmente focada em cumprir as ordenanças de Deus, obedecer a palavra de Deus, e Deus, a seu tempo, vai acrescentar aqueles que deveriam ser salvos. Então, o interesse pelo crescimento da igreja está um pouco mais relacionado a esse crescimento espiritual dos irmãos. E à medida que os irmãos vão crescendo e florescendo, o Evangelho de Cristo vai ser pregado por meio desses irmãos e Deus vai acrescentar aqueles que serão salvos. Então, o crescimento da igreja em si não é algo antibíblico. Crescer igreja é algo bíblico. O problema é você colocar artifícios humanos para tentar fazer com que as pessoas se convençam de que elas deveriam estar na igreja, quando na verdade não foi o Espírito de Deus que as convenceu. A 9ª marca de uma igreja saudável é a liderança bíblica na igreja. Sobre liderança bíblica na igreja, é importante fazer aquilo que o próprio Cristo fez. Jesus liderou um grupo de 12 homens, e esses 12 homens fundaram ali o corpo eclesiástico, e esse corpo eclesiástico virou um presbitério. Inclusive, nas cartas de Paulo, nós vemos que ele escreve aos presbíteros das igrejas, ou seja, existia nas igrejas um grupo de presbíteros que liderava essa igreja. Então, a forma mais segura para se ter uma liderança bíblica é uma liderança onde existe um grupo de presbíteros que vão deliberar diante de Deus e diante do pensamento bíblico as coisas que a igreja vai precisar seguir ou precisar fazer, ou as orientações que os irmãos vão receber dessa liderança. E o objetivo disso é tirar o protagonismo de um homem só. E isso vai guardar tanto o coração do líder quanto o coração da igreja. Porque, pessoal, a gente não pode se enganar. Todo homem está sujeito a cair em tentação. Todo homem pode errar, pode estar sujeito a ser atraído pelo diabo, ou até mesmo ser atraído pela concupiscência do seu próprio coração e pecar. Por isso a necessidade de se ter um grupo de homens sábios que vão deliberar a respeito dessas coisas, para que não haja nenhum tipo de perigo de um homem só acabar se tornando autoritário, acabar se tornando aquele cara que vai dar as ordens, que vai ser aquele ditador. É importante guardar o coração a respeito disso. Certa vez eu vi um podcast onde Iago Martins conversava com um amigo, e ele perguntou para um amigo: e aí, quem que toma as decisões na sua igreja? Aí esse amigo falou: eu tomo as decisões. Ele era o pastor. E aí o Iago chega para ele e pergunta: tá, mas quem protege a igreja de você? Quem protege a igreja dos seus erros, do seu pecado pessoal? Quem? Por isso que uma liderança bíblica saudável é aquela liderança que divide esse fardo, sabe? Que divide essa necessidade da tomada de decisão e, juntos diante de Deus, buscam o conselho para todas as questões da igreja. Então, se você está buscando uma igreja saudável, esses são os 9 pontos que você precisa estar atento para que você encontre essa igreja mais próximo da Bíblia possível. Mas aí algumas pessoas podem falar: mas Juan, tiveram alguns pontos que não foram considerados, tipo a oração, tipo o louvor. Sim, eu sei que existem ainda outros pontos que poderiam ser considerados, mas, cara, vai por mim. Se a igreja que você encontrar seguir pelo menos 3 desses itens que a gente falou, dessas marcas, já vai estar bem à frente de muitas igrejas no Brasil. Vale ressaltar também que é quase impossível você encontrar todas essas marcas nas igrejas que você frequenta, na sua cidade ou até mesmo no Brasil. Mas se pelo menos você encontrar pregação expositiva, pregação do evangelho e liderança bíblica, cara, você já vai estar numa igreja que vai estar no caminho muito bem trilhado. Então, assim, não acho que existe a igreja ideal, mas
esses pontos com certeza vão te auxiliar na sua tomada de decisão. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu quero te ver aqui no próximo vídeo, que eu vou estar aqui incentivando a leitura e compartilhando as minhas impressões. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.